Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje na sexta-feira da primeira semana da Quaresma e a leitura é de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 a 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando o justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Meu irmão, minha irmã, a leitura relata a revolta de muitos contra Deus. Vós dizeis: o caminho do Senhor não é reto. Por que o povo se queixa desse modo contra a justiça de Deus? Para entender essa acusação contra Deus, é preciso entender o contexto em que ela se dá. O povo está no exílio. Seu cotidiano amargo de exilados é o resultado de muitos séculos de prevaricações e pecados acumulados das gerações anteriores. Assim, os exilados sofrem, segundo a teologia da época, o castigo dos pecados dos pais recai sobre os seus filhos. Era muito conhecido entre os exilados o provérbio: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Dessa forma, os exilados se sentiam injustiçados pelo castigo divino que lhes tocava. Eles tinham consciência de que não eram inocentes, mas o castigo que estavam suportando era desproporcional à culpa pessoal. A profecia de Ezequiel se levanta em nome de Deus contra essa acusação. Em nome de Deus, ele prega: que provérbio é esse que andais repetindo na terra de Israel? Por minha vida, esse provérbio não repetireis mais. Estamos diante do conteúdo doutrinal mais importante do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel não nega o princípio de solidariedade, mas o completa. Ouvi, casa de Israel: é o meu caminho que não é reto, ou são os vossos caminhos que não são retos? Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Não desejo antes que se converta de seus caminhos e viva? O princípio da responsabilidade pessoal é um chamado insistente à conversão. Cada um deve assumir suas responsabilidades diante de Deus e não ficar reclamando contra a justiça de Deus. Na realidade, ficar se queixando de Deus é uma atitude cômoda, pois nos dispensa da necessária conversão. É verdade que os fatos do passado influenciam, condicionam fortemente qualquer decisão nossa do presente.
É verdade que todos nós sofremos no presente com os influxos negativos de ações passadas, mas o passado não é uma herança fatídica. O passado não determina o presente, nem aprisiona a pessoa humana. É possível superar os condicionamentos do passado com uma responsável conversão a Deus. Podemos, portanto, superar o peso negativo do passado, pois Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus quer a nossa conversão e nossa vida. Por isso, o passado não tem o poder de determinar nosso presente e o nosso futuro com Deus.